subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Moisés, um líder vitorioso. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Estamos caminhando com Deus no deserto e agora a lição de número 11. Moisés, um líder vitorioso. Moisés, um dos homens mais notáveis que já pisou sobre a terra. Uma pessoa que conheceu a Deus como poucos, cuja biografia já foi escrita por muitas pessoas. Mas nesta singela lição, nós também vamos falar algumas das coisas que fizeram de Moisés essa figura histórica que ele é. O texto do dia, que diz muito acerca da envergadura histórica e moral e espiritual do legislador Moisés, está em Deuteronômio 34:10, que diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A síntese da lição diz assim: os milagres na vida de Moisés eram eventos naturais para Deus, mas para ele e seu povo eram sobrenaturais. Moisés, ele está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Salmos, e eu convido meu amado superintendente, professor de escola dominical, a que você visite a agenda de leituras desta lição principalmente. Na segunda-feira, Êxodo 20, do 1 ao 26, Moisés, o estadista. Na terça, Salmo 77:20, Moisés, o líder que guiou o povo de Deus. Na quarta, Salmo 90, do 1 ao 17, Moisés, o poeta. Na quinta, Salmo 105:26, Moisés, o servo de Deus. Na sexta, Salmo 106:23, Moisés, o intercessor. E no sábado, João 1:17, Moisés, o legislador. Então, para se ter uma ideia da amplidão do trabalho e do legado que este grande homem de Deus deixou para todos nós. Os objetivos da lição são 3, porque são 3 capítulos e cada objetivo diz respeito a um capítulo. Mostrar a difícil jornada de Moisés enquanto líder no deserto. Os irmãos vejam que um homem com todas essas qualidades, poeta, legislador, estadista, intercessor, profeta, mas ele teve dificuldades enquanto líder no deserto. Porque, como mencionado anteriormente, em outras aulas, em mar calmo, todo barco navega bem. O problema é quando se está no deserto, quando há perigos constantes, quando há críticas constantes, quando há desconstruções morais constantemente. E aí, por isso, a dificuldade de Moisés e tudo o que aconteceu na sua existência. Objetivo número 2, conscientizar de que Moisés era um homem à frente do seu povo. E 3, refletir a respeito da última batalha de Moisés. Tópico 1, a jornada de Moisés. Moisés é um homem com um ideal. É impressionante como algumas pessoas, elas constroem um ideal na vida e é isso que as move. A Bíblia conta, por exemplo, que Simeão, capítulo 1 do livro de Lucas, o que movia a vida dele era ver o Messias. E aí, quando ele vê o Messias, ele diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, eu posso morrer agora, porque o meu ideal de vida já foi cumprido. Moisés também é um homem que tem um ideal. O ideal dele
é a terra prometida. O ideal dele é um dia levar aquele povo sofrido e deixar aquele povo sofrido numa terra que mana leite e mel. E aí ele luta com todas as forças. Lá no capítulo 14 do livro de Números, a primeira geração, Deus disse assim: eu vou destruir, Moisés, essa geração, e vou fazer de ti um novo povo. E Moisés disse: Senhor, não faça isso, por favor, não faça isso. E Deus atende a oração daquele homem e não destrói de uma vez a primeira geração de hebreus que saiu do Egito. Ele, portanto, queria levar aquele povo de dura cerviz, ele queria levar aquele povo à terra prometida. E aí ele é um homem que faz de tudo para acertar, mas que comete erros que são bastante importantes. E aí o maior erro da vida dele, ele erra, ele comete quando ele não podia cometer. Ele avoca para si e para Arão a ocorrência de um milagre. É um dos muitos milagres, mas nesse dia, o milagre que Deus está fazendo, em todos os outros milagres, ele diz: olha, é o Senhor que está fazendo. E aí, mas agora nesse milagre, ele avoca para si e Deus se indigna e Deus diz: olha, você não vai mais entrar na terra. Está em Números capítulo 20. E aí depois ele fala com o Senhor e diz: Senhor, por favor, deixa eu entrar na terra. E Deus, um determinado dia, diz: olha, não me fale mais nesse assunto. Eu não quero mais falar com você nesse assunto, porque eu já disse que não dá mais certo. E aí, quando o Senhor diz em Deuteronômio 32 e 52 que ele vai ver a terra, mas não vai poder entrar nela, ele passa os 120 anos da vida dele, pelo menos, vamos dizer assim, os 80, ele passa com esse sonho acalentado no coração. E quando Deus diz: você vai ver a terra e você não vai entrar nela, Moisés, por fim, diz amém. Ele entende que é o momento de parar. Ele é um homem que tem essa virtude e que sabe que há momento de começar e há momento de parar. Ele tem essa consciência. Jesus também tinha essa mesma consciência. Está escrito lá em João que Jesus, sabendo que chegar o momento de passar desse mundo para o Pai, ele ora e diz: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu nome. Então, tanto Jesus sabia o momento de parar, como Moisés também sabia o momento de parar. E, infelizmente, muitas pessoas não compreendem o momento de parar e isso lhes causa muitos prejuízos, porque passam do tempo. Mas Moisés é este homem que tem um sonho, ele tem um ideal na sua vida, Deus tira esse sonho, esse ideal. Deus diz: olha, você vai ver, eu vou permitir que você veja, eu vou permitir que você contemple, mas você não vai entrar. E ele, por fim, diz: ok, Senhor, eu aceito, é a tua vontade, né? E a gente vê com isso, tópico número 2, que Moisés é um homem à frente do seu tempo. Ele, na verdade, é um homem de sucesso. Por que ele é um homem de sucesso? Essa palavra sucesso é bem relativa, né? Até há pessoas que não gostam de usar a palavra sucesso, né? Mas não significa que ele era um homem de fama, de prestígio, não. Mas é que ele consegue alcançar um alvo muito extraordinário com poucos recursos. Ele é um homem de sucesso porque ele se coloca nas mãos de Deus e ele se permite ser usado por Deus para alcançar um objetivo. É como um instrumento musical que por si só não pode fazer nada, é preciso ter alguém que o toque de maneira magistral e ele consiga alcançar notas muito altas e realizar sons belíssimos e harmônicos. Então Moisés é esse instrumento que se permite ser usado por Deus para que a grande orquestra do plano de Deus possa atuar de maneira extraordinária. E é isso que acontece.
Moisés é usado por Deus. O seu nome hoje é um nome que é inquestionável no islamismo, no cristianismo, no judaísmo e até no meio do jurídico. Moisés é um legislador, é alguém bastante respeitado porque ele constrói um código de normas, a lei mosaica, na verdade foi dada por Deus, mas isso é claro, é atribuído a Moisés, que foi muito avançado para a época. A lei mosaica possui regras de direito ambiental, regras de direito previdenciário, regras de direito trabalhista, e isso tudo impressiona aos juristas da atualidade, porque eles não entendem como é que uma legislação tão moderna poderia ter sido produzida numa antiguidade tão remota. Então, de fato, Moisés é um homem à frente do seu tempo, é um homem de sucesso, é uma referência para a sua geração e é um homem que cumpriu a sua missão. É interessante, ele não alcança o seu objetivo, que é entrar na Terra Prometida, mas ele cumpre a sua missão, porque ele cumpre o projeto de Deus. Ele alcança o patamar de excelência que Deus colocou para ele e faz com que ele se torne, portanto, uma referência benigna para a sua geração. Dito isto, vamos ao capítulo 3. A última batalha de Moisés. A última batalha de Moisés é a última missão também. Deus o comissiona para ele executar um juízo, para ele cumprir um juízo contra aqueles que haviam feito mal contra Israel. E ele, queridos irmãos, impressiona, porque mesmo sabendo que os seus dias estavam contados, Deus tinha dito: olha, você não vai mais entrar na terra, você só vai olhar para a terra, você vai fazer essa última guerra, vai estar à frente dessa última batalha, mas saiba que isso é para o seu sucessor, você não tem mais direito a nada, você agora se prepare já para partir, para estar comigo na eternidade. Mas ele aceita o desafio, envia o povo, porque ele confia piamente em Deus. E eu sugiro ao estimado professor, superintendente de escola dominical, que nessa lição, principalmente nessa lição, procure ler com afinco o que foi trazido no livro de apoio da revista da Escola Dominical, que aprofunda bastante essas questões aqui postas. E aí o povo de Israel vai para a guerra, e quando vai para a guerra, comete um erro fatal, porque eles cometem o mesmo equívoco que a geração anterior está cometendo, a geração anterior dos hebreus cometeu, que é achar que a santidade, que a obediência a Deus pode ser relativizada. É interessante como isso é comum no dia a dia da vida, principalmente da juventude. E aí, dileto professor, é muito importante que você diga para a sua classe que nós temos que cumprir aquilo que Deus diz ao pé da letra. Está escrito no Salmo 119, versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. E aí, quando as pessoas vão lá, a última batalha de Moisés, e aí tem um pequeno detalhe que eles, não, mas isso não tem nada a ver. E aí Moisés se indigna de forma muito forte, porque ele sabia que santidade e obediência, o povo não poderia negociar com isso, como a nossa juventude não pode negociar com isso. Santidade e obediência tem que ser temas muito caros e nós temos que lutar com muito afinco para sempre persegui-los e tentar viver o padrão, o patamar de excelência que Deus colocou para a sua igreja.
E aí o povo comete aquela falha, que está escrito lá no capítulo 31 do livro de Números, e então o Senhor determina, e aqui é uma coisa muito linda, a purificação do exército. Onde já se viu isso? A purificação do exército, ou seja, eram homens que tinham ido à guerra para matar ou morrer, mas eles tinham que manter o padrão de Deus. E aí, como a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,15, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O povo de Israel, o exército de Israel, tinha que compreender que não bastava apenas armas da guerra, não bastava apenas a força do braço, era preciso estar em comunhão com Deus, e por isso o exército passa por uma purificação, para que o pecado não viesse destruir a bênção de Deus. Então, querido professor, amado superintendente de escola dominical, leve essa mensagem ao seu aluno, para que ele possa reproduzir na sua vida essa mesma obediência e poder olhar para a vida de Moisés e tentar viver de maneira digna, como deve ser a vida de um cristão. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.